Secretária inocente recebe proposta chocante de milionário e revela tudo. Clara sempre foi a secretária invisível. Com 24 anos, seu mundo se resumia a pastas organizadas e chamadas telefônicas intermináveis em uma respeitável firma de advocacia na movimentada cidade de São Paulo. As luzes brilhantes e a agitação da metrópole nunca foram suficientes para iluminar sua vida monótona, mas ela se conformava. Até que tudo mudou numa manhã nebulosa, quando Victor Monterlini, o magnata excêntrico que todos sussurravam, adentrou o escritório como um furacão. Ele era um homem imponente, de olhar penetrante e um carisma que parecia quase sobrenatural. Enquanto ele caminhava em direção a ela, o tempo pareceu parar. Os colegas a observaram em choque, murmurando entre si. Clara, não é? A voz dele era suave como a seda, mas havia um peso nas palavras. Ao se aproximar, ele a encarou com uma intensidade desconcertante. Eu preciso de uma assistente para um projeto especial. Quero que você seja a minha pessoa. O coração de Clara acelerou. A proposta soava como um sonho, mas havia algo de sinistro na forma como Victor falava. Seu olhar era de um homem que estava acostumado a ter tudo sob controle. E naquele momento, Clara sentiu um misto de encanto e medo. O projeto milionário, a chance de escapar da pobreza e da rotina enfadonha, mas a que custo? Enquanto seus pensamentos giravam, um frio na espinha a despertou. Victor parecia saber mais sobre ela do que deveria. Era uma sensação inquietante. O dia seguiu e ela não conseguiu desviar a mente da proposta. Sabia que se aceitasse, estaria abrindo a porta para um mundo desconhecido, repleto de luxos e promessas. Mas, e a sua família? A responsabilidade a travava. Naquela mesma tarde, enquanto tentava organizar os documentos na mesa, um envelope em Manila começou a chamar a atenção. O nome de sua mãe estava escrito em letras garrafais. Um arrepio percorreu sua pele. Clara pegou o envelope e o abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma foto em preto e branco a fez parar. É a Victor, mas com um homem que ela reconhecia. Seu avô. Sorrisos congelados em uma viagem antiga. Seu coração disparou. O que a conectava a ele? Ela sabia que o passado de sua família era cercado de mistérios. Mas isso, um nó na garganta a impediu de respirar. Victor, de alguma forma, estava entrelaçado à sua história familiar. E assim a incerteza aflorou dentro dela. Aceitar a oferta de Victor significava entrar em um jogo perigoso. No dia seguinte, um rival de Victor apareceu em cena, ameaçando desenterrar segredos que poderiam destruir tudo, até mesmo a proposta que parecia tão sedutora. A tensão aumentava. Clara se viu dividida entre duas vidas: a modesta que conhecia e a atraente, mas arriscada, que se oferecia. Potenciais aliados e inimigos cercavam-na, e logo ficou claro que a verdade poderia ser mais perigosa do que qualquer pacto. Quando o dia chegou para que Clara tomasse sua decisão, uma única pergunta pairava no ar. Vale a pena arriscar tudo por um futuro incerto? O peso da escolha era quase insuportável. O que começara como uma simples proposta, agora era um labirinto de dilemas éticos e escolhas difíceis. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em pé, imóvel, com o envelope. Ainda em mãos. As palavras de Victor ecoavam na sua mente, e a revelação da foto tinha mudado tudo. Seu avô, ao lado desse homem poderoso, em um momento que parecia de outra era. O que isso significava? Por que Victor estava na vida dela agora? Ela olhou para o relógio e o tempo parecia ter paralisado. O que a conexão com Victor revelaria sobre sua própria identidade? As perguntas a assaltavam. Enquanto os colegas se moviam ao redor dela, Clara sentiu como se estivesse numa bolha, alheia ao mundo. Clara, está tudo bem? Sarah, sua colega, se aproximou, a expressão preocupada. Mas Clara não respondeu. Ela estava longe. De repente, um barulho alto rompeu a tensão e uma porta foi aberta com violência. Era Victor, seu olhar carregado. De uma urgência que fez o coração dela disparar. Precisamos falar. Ele a puxou para fora do escritório. Os olhares curiosos de colegas a seguiram. Clara mal tinha tempo de processar tudo. No corredor, Victor se virou para ela, os olhos ardendo. Você viu a foto, certo? Ela assentiu, a garganta seca. Tem mais coisas que você não sabe. E eu achei que tinha mais tempo para contar. A voz dele estava carregada de tensão. A verdade sobre você, sobre nós. Isso é maior do que imagina. Nós? O que você quer dizer com isso? Clara sentiu o estômago revirar. Isso não era o que ela esperava. Seu avô, ele não era apenas alguém do passado. Ele e a minha família estavam mais envolvidos do que você pode imaginar. Havia um pacto, um segredo que precisa ser revelado. Ele fez uma pausa, como se a próxima frase pesasse toneladas. A sua família, Clara, eles eram parte da minha, descendentes de um legado que não foi cumprido. Clara estava paralisada. Mas como isso é possível? Meu avô nunca falou sobre isso. Não é surpresa. Ele fez uma escolha para se proteger. E agora o passado está vindo atrás de nós. Nesse momento, um grito cortou o ar. Clara se girou e viu uma figura familiar emergir do fim do corredor. Sua mãe. Ela estava pálida, parecendo perdida e assustada. Clara não sabia o que pensar. Mãe! A voz dela mal saiu, travada pela confusão. Clara, você não deveria estar aqui. Eu não queria que você soubesse assim. Ah! Mãe olhava para Victor, cheio de desprezo. Ele não pode ser de confiança. Você não sabe quem ele realmente é. As palavras da mãe a atingiram como um soco. Victor se afastou um passo, a confusão estampada em seu rosto. A tensão era palpável. Clara estava entre dois mundos, sua mãe aflita, Victor com um passado envolvente e perigoso. Você tem que entender, Clara. O que eu e seu avô fizemos foi para proteger você. A voz da mãe tremia. Mas havia um calor de urgência que não poderia ignorar. Proteger de quê? Clara gritou, a angústia transbordando. Agora eu sou parte disso tudo sem nem saber. Com um movimento brusco, a mãe puxou Clara para mais perto. Enquanto Victor a observava, seus olhos agora sombrios. A verdade é que o que quer que esteja por vir, não podemos enfrentar sozinhas. Você precisa decidir e rápido. Antes que ela pudesse perguntar mais, um tremor atravessou o chão. O prédio balançou e as luzes piscaram. Clara sentiu seu coração na boca. O que está acontecendo?
Um estrondo ecoou do lado de fora. Victor virou-se, os lábios apertados. Eles vieram. Está começando. Ele se virou para Clara e em seu olhar havia uma mistura de medo e determinação. A resposta para tudo isso está na sua escolha. Você está pronta para enfrentar o que vem? Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar e à medida que a realidade se fragmentava, ela percebeu que a única certeza que tinha era a absoluta incerteza do que estava por vir. O passado, o presente e o futuro estavam prestes a colidir em uma tempestade. Como poderia ela decidir? Clara sentiu seu coração disparar, enquanto o chão tremia sob seus pés. Ela mal conseguia processar as palavras de Victor, mas a urgência no olhar dele a paralisava. Com sua mãe ao lado, a tensão pairava como um pano escuro, apertado, sufocante. O que está acontecendo? A voz de Clara saiu quase em um sussurro. As luzes do corredor piscavam. E no fundo, um eco de gritos se misturava ao barulho ensurdecedor do prédio balançando. Victor tomou um passo à frente. Precisamos sair daqui, agora! Mas antes que pudessem se mover, uma explosão repentina cortou o ar. Um estrondo que fez o chão tremer com força. Clara gritou, mas logo percebeu que ninguém a ouviu. O pavor a envolveu e, ao olhar para a mãe, ela viu o desespero refletido nos olhos da mulher. Clara, escute, sua mãe disse, puxando-a para perto. Aqui não é seguro! Você não sabe o que está acontecendo. Por que você não me disse a verdade, mãe? Clara estava em um turbilhão. Sobre meu avô, sobre Victor, o que mais você tem escondido? Isso não é o momento para discutir isso, a mãe gritou. Mas o olhar de Victor parecia se tornar mais escuro. Havia uma sombra no seu rosto que Clara nunca havia notado antes. Um golpe de revelação que a paralisava. Você precisa confiar em mim, ele insistiu. Confiar em você? Clara ia responder, mas antes que pudesse se manifestar, portas começavam a ser arrombadas ao redor, e um grupo de homens entrou no corredor armados e decididos. O frio na barriga de Clara se transformou em pânico. Quem são eles? Victor virou-se rapidamente. Eles não podem saber que você está aqui. Temos que nos esconder. Ele não parecia mais o homem poderoso que havia chamado para sua vida, mas sim alguém em fuga. O grupo se espalhou. E um homem no centro, com um olhar feroz, gritou. Onde está ela? Sabemos que ela está aqui. O legado precisa ser cumprido. Legado? Clara repetiu, a ansiedade crescendo. Que legado? A que você se refere? Tudo girava em sua mente. Era como se o chão tivesse se desfazendo sob seus pés. Um dos homens se virou rapidamente, fixando o olhar em Clara. Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? A verdade do seu passado é uma maldição que se repetirá se você não for encontrada. A realidade a atingiu como um golpe de esquerda. E o rosto pálido da mãe se transformou em desespero. Clara, você precisa entender. O que estamos enfrentando é uma herança. Um destino que foi selado antes de você nascer. Um grito ela não poderia esquecer. Uma revelação que mudaria tudo. A conexão com Victor, o passado de sua família, as promessas feitas. Era muito mais do que um simples emprego. Era a chave para algo maior e mais sombrio.
algo que talvez ela não conseguisse suportar. Os homens se aproximavam e Victor gritou: "Para a saída, agora!" Mas Clara estava paralisada, a mente confusa. Como poderia confiar em alguém cujas intenções estavam envoltas em segredos e mentiras? Quando o grupo se aproximou, Clara fez algo que nem ela esperava. Segurou a mão da mãe e, com um olhar desesperado, a puxou para Victor. "Eu não sei quem você realmente é, ou o que todo esse legado significa, mas eu preciso saber a verdade. A verdade completa." Um silêncio mortal caiu sobre o corredor. Victor hesitou, o olhar perscrutando a expressão de Clara. "A verdade pode ser devastadora, Clara." Ele começou, mas foi interrompido pelo homem à sua frente. "Nós não temos tempo. A maldição não esperará. Somente você pode quebrá-la." E como se o universo estivesse respondendo àquele momento, a luz do prédio apagou-se de repente, mergulhando todos na escuridão. O pânico tomou conta. Gritos ecoaram, e nesse caos, Clara percebeu. Tudo estava se desmoronando, e o que ela estava prestes a descobrir era maior do que qualquer escolha que poderia fazer. Um novo destino se desenrolava à sua frente. E em meio à escuridão, Clara começou a entender que a batalha estava apenas começando. A escuridão envolveu tudo, e Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar. Os gritos dos homens ecoavam, enquanto ela tentava juntar as peças do quebra-cabeça que despedaçava em sua mente. Victor a puxou e a mãe a seguiu, mas ainda havia algo mais ali pulsando nas sombras. De repente, um disparo ecoou, fazendo Clara congelar. O medo invadiu seu corpo como um choque elétrico. Luzes intermitentes da sirene refletiram nas paredes, e ela não sabia se estava mais assustada com o barulho ou com o perigo iminente. O grupo armado avançava, uma onda de humanos decididos a encontrar ela. "Ela precisa saber a verdade!" gritou um dos homens, seus olhos queimando de raiva. Clara não sabia mais a quem ouvir. A necessidade de entender se misturava ao terror crescente. A luz apagou de novo, e um grito cortou a escuridão. Mas não era um dos homens. Era a mãe de Clara, sua voz subindo em total desespero. "Clara, venha comigo." Mas em um flash, Clara viu Victor se transformar. O homem que antes parecia tão elegante, tão seguro, agora tinha um olhar de pura fúria. "Escutem todos, não a toquem." Ele avançou na direção dos homens, e naquele instante, Clara soube que algo estava errado, muito errado. O pânico transbordou, a tensão era palpável e o medo a paralisava. Nesse momento crítico, a verdade que estava escondida no fundo da escuridão se revelou de forma brutal. Victor, com um gesto rápido, levantou a mão e um brilho prateado disparou do meio de seus dedos. Era uma faca, brilhante e mortal. Clara sentiu seu estômago revirar. "O que você está fazendo?" Mas ele não respondeu. Num movimento rápido, atingiu o homem do grupo que estava mais próximo. O choque nos olhos do homem ao cair para trás deu a Clara uma visão horrível do que estava acontecendo. A imagem se fixou na sua mente. Essa não era a luta que esperava. Era uma traição sangrenta. "Victor, não!" gritou a mãe, mas era tarde. Ele havia trocado um golpe por outro, e tudo pareceu desmoronar. "Revele quem você realmente é, Victor!" Clara exigiu.
o nó na garganta se apertando mais e mais, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. A pressão estava insuportável. De repente, Victor hesitou. Alguém gritou um nome. Você! Exclamou o homem caído, contorcendo-se no chão. Como você se atreve a voltar? Traidor! Nós não iremos permitir que você fuja desta vez! Clara parou, tendo a sensação de que algo se movia por trás do dial. Um golpe mental. O eco da revelação que ela não estava pronta para ouvir. Traidor? E então, tudo se iluminou. A confusão dissipou-se rapidamente. Clara lembrou-se da conversa que teve com sua mãe anos atrás sobre seu avô, de coisas ditas em voz baixa às escondidas. A conexão com Victor não era apenas sobre um projeto especial. Era sobre algo mais profundo, mais enraizado. Uma tradição. O que aquilo significava? Você é parte disso, Clara. A voz de Victor ressoou. E ele estava agora com os olhos fixos nela com um fervor intenso. A escolha é sua, e agora você entende. Estão atrás de você porque você é a única que pode quebrar a maldição. Diante disso, Clara sentiu todo o seu mundo se despedaçar. O que realmente era o legado que ela herdou? A imagem do homem caindo ao lado do fio de sangue escorrendo se misturou à confusão. Sua mãe tentou se aproximar, mas ela se afastou. O olhar de Victor pairando sobre ela, revelando-se mais perigosamente próximo do que pensara. Você precisa entender a verdade sobre quem você é antes que seja tarde demais. E antes que pudesse processar tudo, os gritos aumentaram e ela viu a faca brilhar novamente. A escolha estava diante dela, em meio ao silêncio ensurdecedor do caos. Clara estava ali, no epicentro da revelação, sem saber em quem confiar. Seria Victor o guardião da verdade ou o arauto da destruição? E acima de tudo, seria possível escapar dessa teia complexa que a envolvia? Enquanto a tensão aumentava, Clara percebeu que o mais intenso ainda estava por vir. Clara estava ali, paralisada, no epicentro da revelação que mudaria tudo. O olhar de Victor a prendia, e a tensão no ar era quase palpável. O que ele havia começado a dizer era um mistério ensandecido. Mas o eco da palavra maldição a torturava. Olhava para sua mãe, que estava a poucos passos, o rosto pálido de desespero. Os homens começavam a se mover, cercando-os, prontos para avançar. Victor, agora em modo de defesa, segurou a faca com firmeza. "Fique perto de mim!" ele gritou, os olhos fixos no grupo. Clara sentiu o coração disparar, o medo apertando seu peito. "Clara, o que você decidir pode mudar tudo!" As palavras da mãe soaram como um grito de alerta, mas ela não sabia mais em quem confiar. Um disparo ecoou, e o tempo parecia desacelerar. O caos se instaurou no corredor, e ela viu um dos homens tombar, sua expressão de surpresa no último momento. O sangue jorrou em um borrão vívido. O pânico tomou conta. "Mãe!" ela gritou, mas o grito foi abafado pelo barulho da batalha. Clara queria correr, mas estava presa entre as sombras de um novo mundo que mal podia entender. Victor se movimentava como um predador, focado em proteger o que restava. Antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. "Clara! Atrás de você!" Era a voz de Victor. Clara virou-se e viu outro homem pronto para atacá-la. Mas, quando ele se aproximou, um brilho familiar chamou sua atenção. Era o colar de sua avó, feito de um metal prateado que refletia a luz escassa do corredor. A mesma joia que ela havia visto em fotos antigas.
Você o reconhece, não é? A voz dele era provocadora. Dizem que você é a chave para quebrar a maldição. Ele avançou, mas Clara estava paralisada. O reconhecimento tremia em seu interior e sua mente foi preenchida com visões de seu passado. Com um movimento rápido, ela agarrou o colar. No instante em que suas mãos tocaram o metal, uma onda de memória percorreu seu corpo. Imagens de sua avó, contando histórias sobre um segredo familiar perdido, surgiram. Uma conexão com um legado sombrio que parecia distante, mas que agora estava tão próximo. "Dê-me isso!" o homem gritou. Mas foi nesse momento que tudo mudou. Ela sentiu algo poderoso vir à tona, uma energia que não entendia. Antes que pudesse pensar, o colar brilhou intensamente, e como um rastilho de pólvora, uma onda de força varreu o corredor. Clara não podia acreditar no que estava acontecendo. As luzes piscavam e a energia dançava ao seu redor. Victor olhou para ela com os olhos arregalados. "O que você fez?" Ele estava chocado. A luz começou a contorcer-se em torno dela. E, de repente, o homem que continuava se aproximando foi lançado contra a parede. O impacto ecoou pelo ambiente, seguido por um silêncio aterrador. Quando Clara finalmente recuperou a visão, todos estavam paralisados. A luz do colar havia iluminado a sala, revelando uma verdade ainda mais chocante. De fundo das sombras, uma figura destacava-se. Uma mulher, conhecida e estranha ao mesmo tempo, emergiu do caminho. Era sua avó, visível em espírito, e Clara sentiu um frio intenso percorrer suas veias. "Você não deveria estar aqui, Clara", a mulher disse, sua voz ecoando nas paredes. "O legado está prestes a ser revelado, e você deve estar preparada para a escolha. Não é apenas uma maldição, é a oportunidade de libertar sua família." As palavras da avó ecoaram em sua mente, e a conexão que ela sentia não era apenas uma estrutura familiar. Era um pacto forjado no passado entre segredos e promessas não cumpridas. Mas antes que pudesse perguntar o que isso significava, tudo ficou em silêncio e escuridão. O brilho do colar desapareceu e a figura da avó se desfez em partículas de luz. O corredor estava vazio e o que restava era um eco inquietante. O futuro de Clara dependia de uma escolha que nunca imaginou que teria de fazer. Um grito de desespero e uma escolha a serem feitas. E com a certeza de que tudo havia mudado, Clara se viu em um novo labirinto de dúvidas. O que aconteceria agora, enquanto os ecos do passado reverberavam no presente? Clara estava ali, paralisada, no epicentro da revelação que mudaria tudo. O olhar de Victor aprendia, e a tensão no ar era quase palpável. O que ele havia começado a dizer era um mistério ensandecido, mas o eco da palavra maldição a torturava. Olhava para sua mãe, que estava a poucos passos, o rosto pálido de desespero. Os homens começavam a se mover, cercando-os, prontos para avançar. Victor, agora em modo de defesa, segurou a faca com firmeza. "Fique perto de mim!" ele gritou, os olhos fixos no grupo. Clara sentiu o coração disparar, o medo apertando seu peito. "Clara, o que você decidir pode mudar tudo!" As palavras da mãe soaram como um grito de alerta, mas ela não sabia mais em quem confiar. Um disparo ecoou e o tempo parecia desacelerar. O caos se instaurou no corredor e ela viu um dos homens tombar, sua expressão de surpresa no último momento. O sangue jorrou em um borrão vívido. O pânico tomou conta.
Mãe! Ela gritou, mas o grito foi abafado pelo barulho da batalha. Clara queria correr, mas estava presa entre as sombras de um novo mundo que mal podia entender. Victor se movimentava como um predador, focado em proteger o que restava. Antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Clara, atrás de você! Era a voz de Victor. Clara virou-se e viu outro homem pronto para atacá-la. Mas quando ele se aproximou, um brilho familiar chamou sua atenção. Era o colar de sua avó, feito de um metal prateado que refletia a luz escassa do corredor. A mesma joia que ela havia visto em fotos antigas. Você o reconhece, não é? A voz dele era provocadora. Dizem que você é a chave para quebrar a maldição. Ele avançou, mas Clara estava paralisada. O reconhecimento tremia em seu interior e sua mente foi preenchida com visões de seu passado. Com um movimento rápido, ela agarrou o colar. No instante em que suas mãos tocaram o metal, uma onda de memória percorreu seu corpo. Imagens de sua avó contando histórias sobre um segredo familiar perdido surgiram. Uma conexão com o legado sombrio, que parecia distante, mas que agora estava tão próximo. Dê-me isso, o homem gritou. Mas foi nesse momento que tudo mudou. Ela sentiu algo poderoso vir à tona, uma energia que não entendia. Antes que pudesse pensar, o colar brilhou intensamente e, como um rastilho de pólvora, uma onda de força varreu o corredor. Clara não podia acreditar no que estava acontecendo. As luzes piscavam e a energia dançava ao seu redor. Victor olhou para ela com os olhos arregalados. O que você fez? Ele estava chocado. A luz começou a contorcer-se em torno dela e, de repente, o homem que continuava se aproximando foi lançado contra a parede. O impacto ecoou pelo ambiente, seguido por um silêncio aterrador. Quando Clara finalmente recuperou a visão, todos estavam paralisados. A luz do colar havia iluminado a sala, revelando uma verdade ainda mais chocante. Do fundo das sombras, uma figura destacava-se. Uma mulher, conhecida e estranha ao mesmo tempo, emergiu do caminho. Era sua avó, visível em espírito, e Clara sentiu um frio intenso percorrer suas veias. Você não deveria estar aqui, Clara! A mulher disse, sua voz ecoando nas paredes. O legado está prestes a ser revelado e você deve estar preparada para a escolha. Não é apenas uma maldição. É a oportunidade que libertar sua família. As palavras da avó ecoaram em sua mente e a conexão que ela sentia não era apenas uma estrutura familiar. Era um pacto forjado no passado, entre segredos e promessas não cumpridas. Mas antes que pudesse perguntar o que isso significava, tudo ficou em silêncio e escuridão. O brilho do colar desapareceu e a figura da avó se desfez em partículas de luz. O corredor estava vazio e o que restava era um eco inquietante. O futuro de Clara dependia de uma escolha que nunca imaginou que teria de fazer. Um grito de desespero e uma escolha a serem feitas. E com a certeza de que tudo havia mudado, Clara se viu em um novo labirinto de dúvidas. O que realmente aconteceu? Por que o espírito da avó apareceu e disse que ela precisava escolher? Mas, antes que pudesse aprofundar-se em seus próprios pensamentos, a porta do corredor foi arrombada com um estrondo.
E um dos homens, parecendo frenético, entrou gritando: "E não está a salvo! O verdadeiro traidor é Victor!" As palavras dele soaram como um trovão. Clara olhou para Victor, sua mente em colapso. O homem que ela acreditava ser o Salvador podia, na verdade, ser a origem de todos os seus problemas. O choque se espalhou e um frio desceu por seu corpo. "O quê? O que você quer dizer com isso?" O homem, antes agressivo, agora estava com um olhar desesperado. "Ele é responsável por tudo. O legado que você herdou não é um dom, mas uma maldição. A família dele está atrás de você, não para te salvar, mas para usar você." Clara sentiu a visão escurecer, e a revelação azedou o ar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira horrenda. E Victor, ao perceber a transformação de Clara, tentou sua última cartada. "Não ouça ele, Clara. O que ele quer é levar você ao caminho da destruição." As vozes se misturaram, e Clara sabia que sua escolha se tornara extremamente pesada. Em um instante, tudo o que ela pensou saber estava em xeque. O tempo parou. Quem estava dizendo a verdade? E mais importante, quem dela era realmente confiável? O peso crescia, enquanto ela tentava navegar pela tempestade que se formava à sua frente. A luta estava longe de acabar. Clara estava ali, paralisada, no epicentro da revelação que mudaria tudo. O olhar de Victor aprendia e a tensão no ar era quase palpável. O que ele havia começado a dizer era um mistério ensandecido, mas o eco da palavra maldição a torturava. Olhava para sua mãe, que estava a poucos passos, o rosto pálido de desespero. Os homens começavam a se mover, cercando-os, prontos para avançar. Victor, agora em modo de defesa, segurou a faca com firmeza. "Fique perto de mim!" ele gritou, os olhos fixos no grupo. Clara sentiu o coração disparar, o medo apertando seu peito. "Clara! O que você decidir pode mudar tudo!" As palavras da mãe soaram como um grito de alerta, mas ela não sabia mais em quem confiar. Um disparo ecoou e o tempo parecia desacelerar. O caos se instaurou no corredor e ela viu um dos homens tombar, sua expressão de surpresa no último momento. O sangue jorrou em um borrão vívido. O pânico tomou conta. "Mãe!" ela gritou, mas o grito foi abafado pelo barulho da batalha. Clara queria correr, mas estava presa entre as sombras de um novo mundo que mal podia entender. Victor se movimentava como um predador, focado em proteger o que restava. Antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. "Clara, atrás de você!" Era a voz de Victor. Clara virou-se e viu outro homem pronto para atacá-la. Mas quando ele se aproximou, um brilho familiar chamou sua atenção. Era o colar de sua avó, feito de um metal prateado que refletia a luz escassa do corredor. A mesma joia que ela havia visto em fotos antigas. "Você o reconhece, não é?" A voz dele era provocadora. "Dizem que você é a chave para quebrar a maldição." Ele avançou, mas Clara estava paralisada. O reconhecimento tremia em seu interior. E sua mente foi preenchida com visões de seu passado. Com um movimento rápido, ela agarrou o colar. No instante em que suas mãos tocaram o metal, uma onda de memória percorreu seu corpo. Imagens de sua avó contando histórias sobre um segredo familiar perdido surgiram. Uma conexão com um legado sombrio que parecia distante, mas que agora estava tão próximo. "Dê-me isso!" o homem gritou. Mas foi nesse momento que tudo mudou. Ela sentiu algo poderoso
vir à tona uma energia que não entendia. Antes que pudesse pensar, o colar brilhou intensamente. Victor olhou para ela, com os olhos arregalados. O que você fez? Ele estava chocado. A luz começou a contorcer-se em torno dela. E de repente o homem que continuava se aproximando foi lançado contra a parede. O impacto ecoou pelo ambiente, seguido por um silêncio aterrador. Quando Clara finalmente recuperou a visão, todos estavam paralisados. A luz do colar havia iluminado a sala, revelando uma verdade ainda mais chocante. Do fundo das sombras, uma figura destacava-se. Uma mulher, conhecida e estranha ao mesmo tempo, emergiu do caminho. Era sua avó, visível em espírito, e Clara sentiu um frio intenso percorrer suas veias. Você não deveria estar aqui, Clara, a mulher disse, sua voz ecoando nas paredes. O legado está prestes a ser revelado, e você deve estar preparada para a escolha. Não é apenas uma maldição, é a oportunidade de libertar sua família. As palavras da avó ecoaram em sua mente, e a conexão que ela sentia não era apenas uma estrutura familiar, era um pacto forjado. No passado, entre segredos e promessas não cumpridas. Mas antes que pudesse perguntar o que isso significava, tudo ficou em silêncio e escuridão. O brilho do colar desapareceu e a figura da avó se desfez em partículas de luz. O corredor estava vazio e o que restava era um eco inquietante. O futuro de Clara dependia de uma escolha que nunca imaginou que teria de fazer. Um grito de desespero e uma escolha a serem feitas. E com a certeza de que tudo havia mudado. Clara se viu em um novo labirinto de dúvidas. O que realmente aconteceu? Por que o espírito da avó apareceu e disse que ela precisava escolher? Mas antes que pudesse aprofundar-se em seus próprios pensamentos, a porta do corredor foi arrombada com um estrondo. E um dos homens, parecendo frenético, entrou gritando. Ele não está a salvo. O verdadeiro traidor é Victor. As palavras dele soaram como um trovão. Clara olhou para Victor, sua mente em colapso. O homem que ela acreditava ser o Salvador podia, na verdade, ser a origem de todos os seus problemas. O choque se espalhou e um frio desceu por seu corpo. O quê? O que você quer dizer com isso? O homem, antes agressivo, agora estava com um olhar desesperado. Ele é responsável por tudo. O legado que você herdou não é um dom, mas uma maldição. A família dele está atrás de você, não para te salvar, mas para usar você. Clara sentiu a visão escurecer e a revelação azedou o ar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira horrenda. E Victor, ao perceber a transformação de Clara, tentou sua última cartada. Não ouça ele, Clara. O que ele quer é levar você ao caminho da destruição. As vozes se misturaram e Clara sabia que sua escolha se tornara extremamente pesada. Em um instante, tudo o que ela pensou saber estava em xeque. O tempo parou. Mas então, deixando todos em estado de choque, uma mulher entrou correndo no corredor. Com um olhar frenético, era Sarah, a colega de Clara. Clara, mãe, vocês não estão em perigo, eu posso! Mas ela foi interrompida por um grito.
A mulher que aparecera não era uma simples colega. Com os olhos banhados em lágrimas, ela gritou: "O segredo que todos têm guardado é sobre mim. Todos estão aqui por mim. A maldição que pesa sobre sua família. Clara, sou eu quem a trouxe de volta." A revelação cortou o ar como uma faca afiada. Clara sentiu seu coração afundar. "Como assim? O que você está dizendo?" Sarah hesitou. As palavras pareceram presos em sua garganta. "Seu avô, ele me escondeu como forma de proteção. A verdade é que eu sou parte de vocês. Somos todos entrelaçados. E se vocês não acreditarem em mim, perdemos todos. Em cada parte de nós." O corredor pareceu tremer e tudo que Clara achava saber se esvaziou, deixando apenas um vazio. A verdadeira natureza do perigo e da proteção parecia nublada. Todos estavam conectados em uma teia de segredos e mentiras. E agora, o quê? Antes parecia claro, estava se desfazendo em sombras. Clara queria entender, queria gritar, mas só conseguiu se calar e contemplar a verdade devastadora. A maldição que parecia apenas uma direção se tornava um labirinto. E agora a única verdade que restava era onde tudo isso os levaria. Clara estava ali, paralisada, no epicentro da revelação que mudaria tudo. O olhar de Victor a prendia, e a tensão no ar era quase palpável. A confusão no corredor parecia ter ganhado vida, com palavras cortando o silêncio. Um legado, uma maldição, a história de sua família estava antes dela, dolorosa e complicada. Mas quando Sarah fez sua declaração, a realidade a atingiu como um soco no estômago. Como assim somos todos entrelaçados? Clara sentiu um nó na garganta. Você é parte de nós? Isso é loucura! Mas Sarah estava tão agitada quanto antes. Você precisa acreditar em mim, Clara. O seu avô, ele não me esqueceu. Ele me escondeu por uma razão. A verdade é que minha mãe e seu avô estavam envolvidos em algo muito maior. A mente de Clara fazia malabarismos, assimilando as recém-reveladas conexões. Sua avó, sempre uma figura de mistério e amor, nunca falou de Sarah. Por que tudo isso estava subitamente à tona? Um frio percorreu suas costas. Quem é você de verdade? Clara perguntou, a voz tremendo de medo e dúvida. Por que você estava escondida? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um estrondo ecoou pelo corredor. O grupo armado reagiu, e o caos tomou conta novamente. O que está acontecendo? Victor gritou, defensivo, enquanto os olhos dos homens se desenfocavam em Sarah. Ela estava tão próxima, tão real, mas uma sombra atravessou seu rosto. Eu sou parte da história, Clara. E você também. Temos que unir forças. Enquanto as paredes pareciam fechar sobre eles, uma das portas se abriu abruptamente, revelando um homem alto e imponente, com olhos cortantes e um sorriso malicioso. Finalmente, encontrei vocês, ele disse, como se já soubesse sobre todos os segredos que se entrelaçavam naquele corredor. Clara reconheceu aquele olhar. Era alguém que já havia visto. Não lembrava onde. Quem é você? Sua voz se transformou em um sussurro. Eu sou o verdadeiro guardião deste legado. Ele se aproximou, e quando sua mão se moveu para trás, ela viu o brilho de algo afiado. Estou aqui para acabar com isso. O pânico a invadiu. O que você quer dizer com isso? Ela olhou para Victor,
e viu que sua expressão se tornava mais sombria. Você conhece esse homem? Sei quem ele é, Victor respondeu, a voz fria. E ele é a razão de tudo isso estar se desmoronando. Ele sabe sobre a maldição, Clara. Ele quer você. As palavras reverberaram em seu coração como um alerta. Por quê? O que ele quer de mim? A mensagem que você carrega é mais forte do que imagina. O homem disse, agora mais próximo. Você é a chave, Clara. Você pode quebrar a maldição ou perpetuá-la eternamente. Sem pensar, Clara agarrou o colar. O toque do metal a fez sentir uma corrente elétrica que percorreu seu corpo. Eu não vou deixar isso acontecer, gritou, erguendo-o em direção ao homem. De repente, uma explosão de luz irrompeu quando os dois colares brilharam em uníssono. Clara sentiu a conexão entre eles. Não era apenas um objeto, mas uma herança, uma força guerreira. Mas com isso, um grito cortou o ar, e o homem que estava tão certo de seu poder parou. No rosto dele, o desespero. E então, na fração de segundo, tudo mudou. Enquanto Clara observava, o homem se desfez em um clarão, revelando uma cena horrenda. O passado voltou em flashes. Seu avô e aquele homem, rindo juntos, celebrando algo sombrio. Clara percebeu, horrorizada, que o homem não era um inimigo, mas sim alguém querendo proteger sua família de um destino cruel. Victor se virou para ela, o rosto contorcido, olhos cheios de raiva. Você não sabia, não é? Ele é o seu pai. Clara congelou. O chão sob seus pés desapareceu. As verdades que prendiam sua mente agora a atordoavam. O que você está dizendo? Não pode ser verdade. É a única explicação, Victor respondeu, um tom de desolação no ar. O legado pertence a você, Clara, mas exige um preço. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Ela mal conseguia respirar. Se aquilo fosse verdade, tudo o que entendia sobre sua vida estava prestes a desmoronar. Eu não posso. Eu não sei como lidar com isso. Você deve decidir antes que a noite caia, Clara. A voz de sua mãe ressoou como um lamento. Tu és a chave para o futuro. Ou a continuidade de um ciclo sem fim. O corredor estava cheio de ecos de vozes e no clímax da confusão ela percebeu. O jogo apenas começava. A batalha por sua identidade e seu futuro estava apenas no seu começo. E a única certeza era que a escolha que faria agora mudaria tudo para sempre. Clara estava ali, paralisada, no epicentro da revelação que mudaria tudo. O olhar de Victor a prendia e a tensão no ar era quase palpável. A confusão no corredor parecia ter ganhado vida, com palavras cortando o silêncio. Um legado, uma maldição, a história de sua família estava diante dela, dolorosa e complicada. Mas quando Sarah fez sua declaração, a realidade a atingiu como um soco no estômago. Como assim somos todos entrelaçados? Clara sentiu um nó na garganta. O rosto de Sarah estava vermelho e suas mãos tremiam. Você é parte de nós? Isso é loucura! Sarah, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou. A verdade é que estou aqui para proteger todos nós. O que seu avô fez foi por amor e por medo. Medo de quê? O desespero na voz de Clara se intensificava e ela sentiu o coração acelerar. Por que você foi escondida? Porque somos a herança de um pacto ancestral. E quanto mais perto chegamos da verdade, mais perigosos eles se tornam. Ela apontou para os homens que se aproximavam. Eles querem acabar com tudo. As vozes se misturavam e o pânico dominava.
Então, de repente, uma porta do fundo do corredor se abriu com um estrondo. Clara virou-se e seu coração parou. Um homem alto e ameaçador apareceu. Sua presença apagou a luz da sala. Era um rosto familiar que ela reconheceu imediatamente. O homem que estava no retrato com seu avô. Você não deveria estar aqui, Clara. Estava tão certo de ter lidado com isso. A raiva dele era palpável e seu olhar afiava o ar ao redor como uma lâmina. Clara se virou para Victor, confusa. Quem é ele? Victor respirou fundo, como se cada palavra fosse uma luta. Ele é seu verdadeiro pai. E ele não quer você. Ele quer a sua destruição. Um frio cortante percorreu a espinha de Clara. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira horrenda, uma revelação que a desestruturava. O quê? Como é possível? O nó na garganta voltava e as palavras se tornavam uma luta. Ele fez um pacto para lhe proteger. Eu não poderia, mas nós te escondemos de todos, Clara. Você precisa acreditar em mim. Com o auge do confronto diante dela, o homem furioso avançou. A vida que você conheceu não passa de uma farsa, Clara. Você é parte de algo muito maior, e sua escolha determinará o futuro. E lá estava Clara, paralisada entre os dois homens que diziam ser seu pai. Victor, com lágrimas misturadas à raiva, e aquele homem que era todo um desconhecido, mas seu próprio sangue. Chega! Clara gritou. Esse jogo precisa acabar. E enquanto o caos se desenrolava, ela sentiu um poder desconhecido surgir dentro dela quando agarrou o colar mais apertado. Uma energia pulsante invadia seu corpo, e algo sobre sua linhagem parecia despertar. Com um movimento quase instintivo, Clara levantou o colar e uma onda de luz irrompeu dele, inundando o espaço. A luz iluminou os rostos de todos, em um espectro de incerteza e expectativa. A força a envolvia e o ar parecia eletrificado. Se há algo que eu herdarei, é a liberdade de decidir. Naquele momento, o impacto foi inegável. Tanto os homens quanto sua mãe hesitaram. E Clara percebeu que a linha entre amigo e inimigo estava mais turva do que jamais imaginou. A revelação da verdadeira paternidade balançou suas certezas. Mas a luz começou a falhar e o corredor tremeu sob seus pés. Então, um grito agudo e desesperador cortou o ar. Clara virou-se para ver Sarah sendo puxada para trás por um dos homens restantes. Uma expressão de horror congelando seu rosto. Não! O pânico se alastrou e Clara sabia que tinha apenas segundos para agir. Não! Libertem-nas! Eu não deixarei que isso aconteça. Mas o que estava prestes a se desenrolar seria mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. A escolha de Clara estava prestes a moldar seus destinos de uma maneira que desafiaria todas as verdades que pensava conhecer. Clara estava paralisada, o coração a 1000 por hora. O brilho do colar ainda iluminava o corredor, mas a realidade ao seu redor tornava-se cada vez mais sombria. O homem que se apresentara como seu pai, agora com raiva e dor nos olhos, caminhou mais. Pato, você precisa entender a verdade, Clara. Eu fiz escolhas para nos proteger, para proteger você. Mas o que ele dizia não fazia sentido. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo. E a ideia de que Victor,
O homem que a havia recrutado poderia ser um traidor, a devastava. E como eu sei que você não está mentindo? Como sei que posso confiar em você? Porque você é parte da nossa linha. Seus avós lutaram para proteger essa família e o legado que carregamos. É hora de você assumir seu lugar. O homem gesticulava, mas estavam prestes a ser interrompidos. Sarah, com uma expressão de desespero, gritou enquanto lutava contra as garras de um dos homens armados. Clara, ajude-me! O caos explodia em seu redor e a fraqueza se transformou em urgência. Um instinto primal fez Clara agir. Sem pensar, ela ergueu o colar. A luz que emanava dele invadiu o espaço. Até mesmo um sussurro do passado parecia vibrar cada vez mais forte, ressonando com as histórias de sua avó. O poder que sentia era quase palpável. O que você está esperando? Use isso! Victor gritou, seu tom exasperado. Clara, num impulso, disparou em direção ao homem que segurava a Sarah. A luz que emanava do colar parecia imbuí-la de força. E no instante em que o tocou, uma onda de energia varreu o corredor. O homem foi lançado para longe, como se um vendaval o tivesse atingido. Agora! Clara exclamou, puxando Sarah para longe do perigo. Precisamos sair daqui! Todas vocês! Vem! Mas a pressão da luta não dava trégua. Ao se afastarem, Clara virou-se para seu suposto pai. Se você é realmente meu pai, então prove-o! Diga-me o que devo fazer para parar isso. Ele hesitou, a batalha em seus olhos. Você precisa escolher. Use o colar para revelar a verdade e libertar nossa família. É hora de deixar o passado para trás e seguir em frente. No centro do corredor, as sombras dançavam à medida que o caos se desenrolava. Outros homens ainda estavam em ação, mas Clara sentia a luz do colar guiá-la. Se isso é verdade, então eu não vou permitir que meu passado e o seu nos definam mais. Ela gritou e a determinação crescia dentro dela. Quando a luz do colar começou a pulsar, Clara fechou os olhos por um momento. As lembranças de sua avó, as histórias de batalhas, de amor e sacrifício estavam ali, prontas para serem despertadas. Quando abriu os olhos, a luz se intensificou, quase varrendo tudo. O homem, que se dizia seu pai, arqueou o corpo, uma expressão de dor passando por seu rosto. Clara, você precisa estar pronta. Deve enfrentar a verdade, ou todos nós vamos. O impacto forte cortou suas palavras, e as luzes do corredor começaram a piscar. Em um instante, tudo surgiu em uma explosão de luz e escuridão. O que havia acontecido? Clara mal podia pensar, mas enquanto a luz engolia tudo, uma esperança crescia dentro dela. Finalmente, quando a bagunça começou a se acalmar, Clara sentiu o peso em seu coração desaparecer. Ela olhou ao redor, percebendo que não estavam mais no corredor. Agora estavam em um lugar diferente, um campo aberto sob um céu azul. Estamos a salvo? Sarah perguntou, chocada e ofegante. Clara, sentindo que finalmente tinha a escolha em suas mãos, olhou para o colar e, em um gesto rápido, colocou-o ao redor do pescoço. Nunca mais deixarei que os segredos do passado me definam!
As palavras ecoaram pelo espaço e Clara sentiu o poder da verdade pulsar dentro dela. Ela e suas amigas poderiam escrever sua própria história. E o futuro, mesmo com mistérios à frente, agora parecia um pouco mais brilhante. Antes que a calmaria pudesse se completar, um eco distante cortou o ar. Clara virou-se, uma sombra familiar se aproximando. Este não é o fim, mas um novo começo, e você ainda tem muito a descobrir. A tensão pairava no ar. O que essa nova fase realmente significaria para ela? Que desafios aguardavam? E antes que você vá, eu preciso antecipar. Se você amou essa história, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que a gente continue contando essas aventuras incríveis. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ver o que vocês estão pensando. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.